Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito para o canal Direito no Popular, aquele canal maravilhoso que te explica de maneira descomplicada tudo o que você precisa saber sobre direito. Hoje temos uma convidada, Letícia Stosenberg, ela é advogada, ela trabalha com a questão da advocacia colaborativa e mediação. E a mediação, na verdade, é um novo... como eu posso falar? É um método de resolução de conflitos que é consensual em oposição, digamos, ao método adjudicatório, que o juiz decide a vida das partes. Na mediação você tem um terceiro imparcial que está facilitando o diálogo e a resolução do conflito pelas próprias partes. Então, assim, é uma questão de foco para resolver o conflito, tem um terceiro, mas diferente do juiz, esse terceiro não tem poder de decisão. Quem vai decidir são as partes, mas ele facilita um diálogo que está com ruídos e está com muitas questões subjetivas. Ou seja, o mediador, na verdade, ele faz a engrenagem funcionar com uma maneira mais calorosa, entendendo mais de perto o problema das pessoas. Não, exatamente. Ele faz, assim, apesar dele ser imparcial, ele não demonstra afetividade com as partes, ele torna todo aquele ambiente judicial, todo aquele conflito mais suave. Então, assim, ele tem menos formalidade, ele não tem poder de decisão. Então, assim, se uma parte chega com muita dificuldade de fala, ele vai equilibrar a outra parte que se articula melhor. Ele vai dar chance das partes se falarem mesmo que estejam no tribunal, que é uma instância que separa as pessoas do problema. As pessoas se sentem envergonhadas, mal vestidas, o juiz lá em cima. Sim, então a mediação é uma instância mais suave no momento de dificuldade que as pessoas estão passando, porque se elas estão com problemas, assim, uma questão processual, principalmente familiar, elas estão com dificuldade. Sem dúvida. E deixa eu te fazer uma pergunta, Letícia. A mediação é um conceito novo, porque ele vem agora no novo CPC, em 2015, fazer parte da nossa relação judicial. Mas ele já vinha antes, como vem esse precedente, como ele surge na sociedade? Pois é, a mediação ela remonta aos tempos bíblicos, né? A gente tem o rei Salomão, que era um rei juiz, e também o mediador, porque a história clássica das duas mães, né? Duas mães querendo saber de quem era o filho. De quem era o filho. Aí ele fala assim, não tem problema, divide o filho no meio. E as mães rapidamente autocompõem e falam, não, fica com você. E aí ele fala, você é a mãe verdadeira. Isso, na verdade, foi um jeito dele jogar para a parte um problema, e elas resolveram. Então, assim, antes do Estado, né, o Estado moderno como a gente conhece, que tem jurisdição única, poder executivo, legislativo, judiciário, as pessoas resolviam as coisas ou com a figura de autoridade ou com a figura de notório saber das comunidades, das religiões, e até hoje acontecem muitas religiões, por exemplo, ortodoxas, também tem seu próprio método de autocomposição, nem chega aí no tribunal. Então, é porque a função jurisdicional a gente pode datar do século, né, da Revolução Francesa, digamos, da divisão dos três poderes. Então, antes disso eram outros métodos. Entendi. É porque, na verdade, assim, pelo menos para mim, eu posso estar equivocado, aliás, acho que eu estou equivocado, para mim tem tem um pouco da figura do que o mediador ele vem no momento que a justiça está, né, afogada, cheia de processo, e aí surge então a mediação no sentido de desafogar a justiça, de tentar evitar que alguns casos se prolonguem. Obviamente que eu acho assim, por um lado, tem essa questão da justiça que realmente está, né, nem um pouco efetiva, não está está muito sobrecarregada, mas eu acho que tem um lado da mediação que ela evita alguns traumas pessoais, né? A pessoa que passa arrastando anos da sua vida com um problema, um processo, e tem muita gente que não sabe lidar com isso. Aliás, a maioria das pessoas que não são advogadas tem medo do processo, tem aquele pavor, né? E no seu íntimo fala, cara, estou sendo processado, eu fui processado, isso é muito ruim para a vida das pessoas. A mediação tem esse condão de aliviar a justiça ou não? Então, essa é justamente a beleza da mediação, porque assim, desde os anos 70 nos Estados Unidos e dos anos 90 no Brasil, notou-se que, assim, apesar da justiça estar aberta e recebendo muitas demandas, as pessoas saem insatisfeitas do processo. Elas voltam lá, por exemplo, o juiz decide uma guarda compartilhada, mas se o pai atrasa 15 minutos,
a mãe liga para o advogado e quer voltar para o juiz para reclamar por 15 minutos. Então, a justiça passou a ter que manter as decisões que já teve, as pessoas saem insatisfeitas, mesmo se vencedoras, elas acham que passaram um processo desgastante, foi pouco. Então, começou a ter o revanchismo, né? Aquele sentimento assim, de me fez passar por isso, vou cobrar. Pouco, assim, é muito penoso um processo, principalmente familiar ou criminal, qualquer coisa que envolva a nossa honra, né? Subjetiva, a nossa subjetividade é muito penoso. Então, notou-se que as pessoas estavam voltando para resolver as mesmas questões e o processo não paravam de crescer, aumentar, e aí a mediação veio não para desafogar o judiciário, mas para que as pessoas se sintam autonomia, capacidade de resolver os próprios problemas. Satisfazer problemas, a necessidade das pessoas que estão litigando. Exatamente, assim, essa é uma satisfação do tipo, eu resolvi, eu fui ouvida, porque assim, às vezes a pessoa num processo ela não consegue, o advogado não vai escrever para ela o que ela está sentindo. Na mediação, a fala é muito importante, a parte pode falar, não só o advogado. Eu acho que isso talvez seja o ponto, porque eu advogo há muitos anos e eu lembro de casos, alguns casos, inclusive recentemente tive um caso que foi muito isso. Não era questão financeira, não era questão do direito, era questão da mágoa que aquilo causou e a pessoa queria, sabe, botar pra fora, queria falar, olha, foi isso, você não pode. E a maneira que ela conseguiu fazer que a outra parte ouvisse foi por intermédio de um processo, isso foi na audiência de conciliação. E aí também tem mais uma pergunta para fazer, que é a questão, existe uma diferença em termos práticos da mediação para a conciliação? A lei regulamenta cada uma de uma maneira? Como funciona? A lei tem regulamentado, os artigos são os mesmos, mas eles têm características diversas. A gente tem hoje o que é chamado o Tribunal Multiportas, que é uma teoria que vem dos Estados Unidos e que, assim, cada demanda tem uma solução. O judiciário fica como o administrador dessas soluções. Então, por exemplo, no caso de consumidor, ele tem características de conciliação, porque não tem uma relação continuada, é uma questão que envolve menos subjetividade, apesar de haver dano e haver problemas. Então, pode ser resolvido de forma mais simples, pode ser uma negociação com menos profundidade. A mediação já tem características para relações continuadas e que envolvem questões subjetivas, como família, uma transação penal, e aí ela tem um prazo de duração, ela pode durar até 2 meses dentro do tribunal, ela tem mediadores. Então a conciliação ela é uma data pontual, né? A audiência de conciliação é uma, a mediação é um processo que pode durar até 2 meses. Entendi, perfeito. Isso é bom falar para as pessoas, isso é bom falar para as pessoas pelo seguinte, a conciliação, na verdade, então, ela está numa esfera muito menor, né, que não tenha tido um desgaste tão elevado, e a mediação ela trabalha numa coisa mais numa problemática maior, né? Na verdade a gente agora fala que não existe método certo, existe o mais adequado. Para cada demanda você tem um método adequado. Você tem o adjudicatório, porque tem demandas que o juiz vai ter que examinar os artigos constitucionais, sociais, o advogado vai ter que falar pela parte. Você tem demandas de conciliação e mediação. Então não existe o melhor, mas o mais adequado. O mais adequado para uma relação que é de consumo, que é uma relação objetiva, por exemplo, é uma conciliação. Porque é rápida, porque a parte restitui o prejuízo e não tem grandes questões subjetivas para tratar, né? E a mediação, ao contrário, é mais adequada para relações continuadas, vizinhança, família, ou quando houve relação vítima e ofensor de menor potencial ofensivo. Por subjetividade, a gente entende questões que afetem o interior, assim, da pessoa, no que ela sente, na maneira que ela dorme, na maneira que ela come, nas relações pessoais e familiares e de vizinhança. Se ela está brigando com o vizinho, sai na rua, ela se sente péssima, porque assim, ela não consegue mais sair e voltar como ela fazia antes. E com família é a mesma coisa, né? Aquilo convive dentro dela o tempo todo, independente do que esteja acontecendo no tribunal. E pra gente fechar, Letícia, eu sei que a mediação ela vem crescendo desde 2010, em 2015 entra em vigor a lei de mediação e também entra o novo Código de Processo Civil. Eu sei que você trabalha com isso há algum tempo, e a minha pergunta para você, a gente tem algum dado de solução de problemas, de como isso está sendo visto hoje em dia? Então, temos sim, bastante. Na verdade, eu trabalho com isso desde 2003, mais ou menos, então a mediação era um método alternativo
de resolução de conflitos e hoje é uma política pública de tratamento Bacana. aos conflitos. Então houve uma evolução Uma boa, evolução né? muito grande e assim, é interessante ter acesso aos dispositivos da Resolução 125 e do CPC, porque mostra uma nova cultura, uma criação de nova cultura de acesso à justiça e de lidar com os conflitos pessoais. Então, esse tema é extremamente relevante, é muito importante. E para ajudar o canal, eu ia pedir para você já começar deixando o seu joinha, mandar pro seu amigo, mandar pro seu inimigo. E é isso, galera. Obrigado! E hoje a gente tem uma visita. Sinta-se em casa. Fica à vontade, viu, que é o café. Pois é, obrigada. Olha, questões que atingem a natureza. Pode voltar. Não fica nervosa. Eu fiquei olhando pra... Eu pego ela pra aqui, ela fica vermelha. O Ralho adora quando faz de novo várias vezes, porque ele fica pegando os defeitos da gente, entendeu? E bota no final. E bota no Ah, final. não!